Aí você fala, poxa, Guilherme, mas se o Brasil era tão rico, o que foi que mudou, né? O Brasil tinha 20% de imposto fixo, flat tax total. O Brasil é uma monarquia sem burocracia central. O rei, ele tem a função de proteger o território nacional. O Brasil simplesmente está voando. E você vê isso nas igrejas, em Ouro Preto e em todos os remanescentes desse Brasil da Vila Rica. A prosperidade da cultura, ela pode ser vista em todos os lugares. E se estava funcionando tremendamente, o Brasil era uma potência das Américas, e a coisa estava voando, por que nós mexemos nisso? Bom, bom dia a todos vocês. E a minha fala vai exatamente falar sobre quem construiu o Brasil. Achei muito bom, eu queria agradecer a Gabriela em particular pelo convite e por me dar essa missão de começar com o título do fórum, que é uma pergunta fantástica, né? De onde veio o Brasil? Dos maiores problemas que nós temos, sem dúvida, é muitas vezes a baixa autoestima em relação ao próprio país. Da forma como a história é apresentada, o Brasil teria sido criado de uma forma estúpida, por pessoas ignorantes, por pessoas que não construíram nada, teria sido simplesmente um erro. Que bom seria se o Brasil tivesse sido fundado de outra maneira. E, na verdade, quando você começa a estudar a história do Brasil, e aqui muito disso vem também de uma série de palestras que eu dei em Portugal, que basicamente fui discutindo com as pessoas de lá e olhando e entendendo um pouco da origem desse país, né? Então, primeira coisa, o Brasil remonta ao período da Reconquista. A Península Ibérica tinha sido tomada pelos muçulmanos e começa um lento processo de resistência. A resistência começa quando Dom Pelágio, que é basicamente um líder improvável, chama as pessoas e fala, vamos subir no monte, que é exatamente aquela região ali em cima, né, nas Astúrias, e ele fala, nós não vamos nos curvar, porque nós vamos proteger algo, que é a fé cristã. E aí tem a Batalha de Covadonga, e com números muito inferiores aos da invasão muçulmana, eles conseguem proteger e sobreviver. A Reconquista tem uma grande batalha, que é para retomar o túmulo de São Tiago, o que aponta para essa região da Galícia, né, que é aquela região ali na ponta. Esse túmulo de São Tiago é o túmulo do apóstolo, era o maior tesouro que tinha na Península Ibérica, porque São Tiago tinha sido quem tinha trazido o cristianismo para a Espanha e Portugal. A primeira pessoa a levar o cristianismo foi o próprio São Tiago, que saiu a pé saindo da Palestina para essa função. E aí tem uma grande batalha, que é para retomar, fundamentalmente, esse condado portucalense, daí vem o nome Portugal, que é o que hoje é a região do Porto. E aí tem várias batalhas da origem de Portugal, não vou entrar em todas, mas a mais pertinente para a origem do Brasil começa no seguinte ponto. Esse é Dom Dinis e essa é Santa Isabel de Portugal. Dom Dinis é chamado do rei agricultor, porque ele fez grandes reformas na agricultura. Isabel é uma figura incrível. Entrar na história de Isabel seria fascinante, porque ela foi pioneira de hospitais, ela é uma santa canonizada, as pessoas amavam ela, cuidado das pessoas em geral, né? Mas muito do sistema hospitalar de Portugal passa pela figura de Isabel. Mas o ponto pertinente para a fundação do Brasil é especialmente o seguinte. Os templários estavam sendo suprimidos em toda a Europa. Basicamente, eles brigaram com um cara chamado Filipe o Belo. Ele devia um dinheiro para eles, ele tinha duas opções. Uma era pagar o dinheiro que ele devia, a outra era matar todos os templários e pegar o dinheiro deles. Ele optou pela segunda como uma opção mais econômica, começou a matar todos os templários, começou a difamação deles, e os portugueses, que tinham uma gratidão imensa a eles, porque eles ajudaram na Reconquista, ajudaram exatamente na seção do reino, na retomada do reino ao longo dos anos, falaram, aqui em Portugal não. Em Portugal os templários não vão ser suprimidos. Não só isso, em Portugal nós temos uma tradição de grandes ordens religiosas, que aqui elas são unidas. Uma coisa incrível sobre Portugal, os normandos, pessoas que vieram dessa região da Noruega, da Suécia, que tinham se convertido ao cristianismo na França,
os ingleses tinham se juntado a Portugal para lutar pela reconquista da península, que é um negócio que não acontece em lugar nenhum. Eles chegaram lá em Portugal e falaram: nós não vamos para as cruzadas, nós vamos parar aqui, vamos lutar por eles. Então tinha toda uma tradição de pessoas que vinham para lutar por Portugal. E é construído no que um dia tinha sido a sede dos Templários em Portugal, esse lugar incrível que é o Convento de Cristo. Isso aqui tem arquitetura manuelina, uma coisa espetacular. Isso fica em Tomar, lá em Portugal. O Convento de Cristo, e agora o que vai ser fundado, que é a Ordem de Cristo, cujo símbolo é aquela cruz, né? E aí, claro, as pessoas pensam que a cruz elas olham essa cruz e elas falam que é a cruz de Malta, né? Pelo amor de Deus, entendeu? Vocês vão sair dessa palestra, vocês nunca mais vão falar que essa é a cruz de Malta. A Ordem de Malta é fantástica, é uma ordem super importante, mas a cruz que está nas caravelas é a cruz da Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo foi um dos maiores projetos de formação de liderança da história humana. Eles pegavam pessoas de origem nobre. Portugal é um país muito pequeno, imaginem, Portugal hoje é menor que o município de São Paulo. Eles tiravam essas pessoas, botavam para estudar aqui. Elas recebiam formação em filosofia, em lógica profundíssima, recebiam formação em disciplina militar. Tem a sala, né, por exemplo, a sala dos noviços, o teto era baixo para você aprender a baixar a cabeça e aprender a obediência. Recebia formação em economia, e esse é um dos pontos, né, porque o que nós conhecemos como economia moderna, acho que é pertinente, né, muitas pessoas aqui entraram nessa pela economia, e eu comecei a estudar várias dessas coisas, comecei pela economia. E tem várias frases fascinantes sobre isso, mas muito do que é a economia moderna, no fundo, veio da escola de Salamanca, que era exatamente a grande universidade da Espanha da época moderna, do começo da época moderna. E muito da economia, na verdade toda a economia que tinha na Áustria veio de Salamanca, porque os Habsburgos eram reis da Espanha e da Áustria ao mesmo tempo. E na verdade muito do que tinha na escola de Salamanca também veio de Portugal, afinal os dois países eram extremamente conectados. Portanto, o estudo de economia, derivado de Aristóteles, e em Salamanca eles fizeram a primeira vez, você tem desenhos de curva com inflação e outras coisas, um negócio absolutamente fascinante. E havia formação de economia aqui, no Convento de Cristo. Depois, na fase de Dom Henrique Navegador, que é o filho de Dom João, que vai ser um sucessor de Dom Dinis, a Ordem de Cristo vai pivotar a tese e vai começar a formar as pessoas para o grande projeto de Portugal, que são as navegações. Portugal é um país, então, que olha para si mesmo e fala: dado que nós conquistamos a reconquista, dado que nós retomamos o nosso país, nós vamos olhar para fora, nós vamos olhar para o globo, nós vamos levar adiante, continuar essa reconquista pelo mundo. Então imagine agora, essas pessoas da Ordem de Cristo recebiam formação econômica, militar, de navegação e intelectual com disciplina religiosa. É basicamente um dos projetos de formação completa maiores do mundo. E por séculos as pessoas vão ser formadas nessa base. Uma das pessoas que ilustra muito esse período, né, ele foi notório, é esse, que é São Nuno. Esse é Nuno Álvares Pereira, que super deveria ser ensinado como herói nos livros de história do Brasil. Nuno Álvares Pereira foi herói da Batalha de Ajubarrota, da independência de Portugal contra a Espanha. E aí ele fica rico como o comandante das tropas de Portugal, investe esse dinheiro no mercado imobiliário, vira um dos homens mais ricos de Portugal, depois dos investimentos dele. E aí no final da vida, ele resolve doar muitos desses bens para construir igrejas, constrói o lindíssimo convento do Carmo, que tem lá no centro de Lisboa, e termina a vida como monge. E Nuno Álvares Pereira, que é herói máximo da história portuguesa, tem muitas histórias incríveis dele, vai ser o fundador da Casa de Bragança. E como nós vamos ver, isso dá o verde da bandeira do Brasil. Com o projeto das navegações, Portugal, o auge que Portugal vai chegar é tão absurdo que é difícil a gente imaginar. Pensem agora, novamente um país muito pequeno. Portugal vai ser o primeiro país a atravessar a África, a circundar a África. Vai começar a ter colônias na Índia, eles vão chegar no Japão, na China, numa Europa em que as pessoas eram acostumadas a navegar apenas no mar Mediterrâneo. Fernão de Magalhães vai dar a volta ao mundo.
1500. Se alguém tem, imagina o quanto é difícil as navegações, pega um barco agora e tenta navegar até Portugal, um barco moderno mesmo. É loucura. Fernando Magalhães circula o planeta. Quando Vasco da Gama atravessa a África e o Cabo da Tormenta, que fica no sul da África, né, que vai ser depois a cidade do Cabo, vira o Cabo da Boa Esperança, Luís de Camões, ele internaliza aquilo e falou: olha, nós temos aqui a sucessão da Ilíada. Tem uma história, né, de que Odisseu teria visitado Lisboa. Lisboa teria sido fundada em parte por Odisseu, o protagonista da Odisseia. E agora, na continuidade desses grandes épicos, assim como a Eneida falava que Roma era filha do amor e da guerra, Portugal é a continuadora dessa missão. Então, passamos pela Grécia, passamos por Roma, a cristandade agora será levada adiante por isso. Camões, que é um admirador da filosofia de Platão, tem grandes intelectuais, que, sei lá, do mundo alemão, que aprenderam português só para ler a obra de Camões. E aí Camões enxerga no Vasco da Gama esse protagonista, esse Odisseu moderno, que enfrenta monstros e que consegue avançar e forjar países a partir de grande dificuldade. As pessoas tomavam flecha, pegavam doenças, os barcos afundavam, eram territórios extremamente hostis e, no entanto, eles perseveravam em missões épicas que duravam anos. Dom Manuel, que é esse fera aqui, ele é o rei exatamente do período do auge das grandes navegações. E o símbolo de Dom Manuel é a esfera armilar, que é esse símbolo de navegação, que aponta para essa missão de Portugal, que é a missão global, não é uma missão restrita a um lugar particular. Quando Dom Afonso Henriques, que foi um dos fundadores de Portugal, talvez possa ser chamado o épico fundador de Portugal, avançou a conquista de Lisboa, ele teve uma visão, né, divina, que falava que a missão de Portugal, isso nós estamos falando 300 anos antes de pensar em Brasil, era levar a fé para terras longínquas, antes de começar navegações, antes de qualquer coisa. E aqui você vê essa visão do globo, ou seja, Portugal, herdeira dessa cultura romana, se vê como uma cultura universal. E olha só, por que tem as navegações espanholas que vão descobrir a América? Fundamentalmente porque os espanhóis não conseguiam competir com Portugal para atravessar a África. As pessoas sabiam que a Terra é redonda, Deus do céu, está na Suma Teológica, a Terra é redonda, as pessoas tinham globos. E na escola tem gente que aprende que a Terra era quadrada, as pessoas achavam que a Terra era quadrada. Por favor, Deus, misericórdia. Só que ele sabia que a Terra era redonda, mas qual era o problema de circundar o globo para chegar na Ásia? Ninguém sabia o tamanho, ninguém sabe o quanto demoraria. Era uma missão suicida. Só que quando a Espanha percebeu que não tinha o que fazer, falou: vamos reto, que uma hora a gente chega no outro lado do globo. Mesmo assim, como os portugueses eram melhores navegadores, eles rapidamente pegaram um dos melhores territórios, um dos mais vastos e melhores territórios que poderiam ter, especialmente para proteger a sua rota em relação à África. E existe esse termo épico, que vem do gaélico, que era a terra do Rai Brasil. Rai Brasil significava, apontava para ilha, e é a ilha do fantástico, né? A ilha das possibilidades, a ilha basicamente de uma terra nas quais você vai encontrar grandeza. Ilha de nobreza é uma das versões do próprio nome, né? Então, se você pegar textos antigos, você vai ver várias pessoas falando: existe uma ilha de nobreza a ser encontrada. Quando então é feito o Tratado de Tordesilhas, Portugal fica com a maior parte, que envolve todo o comércio das Áfricas. Sem dúvida, Portugal coloca o Brasil e enxerga o potencial de expansão muito grande. Aqui é o túmulo de Camões, que fica ao lado do túmulo de Vasco da Gama, né? No mosteiro dos Jerônimos, construído por Dom Manuel. E Dom Manuel vai ser o primeiro rei do Brasil. Quando chega Pedro... Então, Vasco da Gama é da Ordem de Cristo. Pedro Álvares Cabral é da Ordem de Cristo. E aí, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, tem a desconfiança de Pero Vaz de Caminha, que é um escrivão. E aí Pero Vaz de Caminha está assim: poxa, vamos ver se o capitão é tudo isso mesmo, se esse povo da Ordem de Cristo é tudo o que falam. E quando chega Pedro Álvares Cabral, choca Pero Vaz de Caminha isso, que a primeira coisa que ele pede no território nacional é uma missa. E a segunda coisa que ele pede é uma missa, porque eles entram na terra firme
E entrando na terra firme, o capitão se ajoelha, eles montam a missa. Isso aí, veja, privados de comida, de todo tipo de coisa, o capitão coloca esse primeiro lugar. E Pero Vaz de Caminha, comovido, fala, olha, ele está até representando os negócios do dinheiro que tem aqui, todas as coisas necessárias, evidentemente, mas ele fica chocado com a devoção do próprio capitão. As pessoas que vieram fundar o Brasil, contra as narrativas que são faladas, o cara tinha que ser muito casca-grossa, entendeu? Imagina, o cara está saindo de Portugal, o cara está chegando aqui, está no meio da mata. Ah, não, roubaram o nosso ouro, Deus do céu. Quem que roubou o nosso ouro? Para onde? Porque, repare, o Brasil é um país continental, infinitamente maior que Portugal. A nobreza local, evidentemente, tinha que fazer a coisa prosperar. Quando as pessoas tinham que fazer a coisa prosperar, se alguém duvida como por que você acha que alguém encheria um monte de barco com ouro? Dado que, efetivamente, o ouro é risco e todas as coisas. Boa parte das pessoas que exploravam naturalmente o Brasil era a nobreza que estava no Brasil e que tinha que construir um país gigantesco. E muitas das pessoas que vinham e lutavam essas batalhas, né, você vai ver a história de figuras como Mendes Sá e outros. Nossa, daria para entrar muito nas capitanias, meu tempo é substancialmente curto, mas você vai ter na fundação das cidades com pessoas que eram absolutamente desbravadoras e que forjavam a civilização da base do aleatório, né? Então pega, por exemplo, José de Anchieta. José de Anchieta vem para São Paulo, que tem o nome do apóstolo das gentes, funda uma escola de educação clássica aqui, que tem latim educação clássica, para formar os índios. Alguns desses índios se tornam muito mais bem formados do que os próprios portugueses que estavam aqui, porque estudavam com esse método jesuíta, que era Ratio Studiorum, que era o melhor método de lógica que existia no mundo. E a partir disso vem a nossa cidade. Olha a fundação do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, há uma batalha épica na qual os índios convertidos pegam nas canoas e pegam em armas para proteger os portugueses de uma invasão francesa. Porque tinha esses franceses que queriam criar uma colônia francesa. Imagina que horror, imagina o Brasil ser uma colônia do Macron. E os índios convertidos, o Martim Afonso, um dos heróis disso, você lê a vida do Padre Anchieta, do Pero Rodrigues, eles arriscam a vida para enfrentar os franceses, para preservar o território nacional. Nós tivemos a Batalha de Guararapes, na qual todas as etnias do Brasil se unem para impedir o Brasil de ser uma colônia holandesa. Falar, a colônia holandesa seria maravilhosa. A colônia holandesa era tipo Suriname. Ninguém queria isso no Brasil. Não tinha nada a ver só um detalhe sobre Brasil e Holanda que é maravilhoso. O Brasil é mais rico que a Holanda. E a elite brasileira é mais rica que a elite da Holanda. Isso em 2024. Só que tipo a pessoa mais rica da Holanda tem um sobrenome brasileiro mesmo. Que é a mulher da Heineken. Porque ela é casada com um cara que é do Brasil. Ou seja, o negócio da Holanda não dá, entendeu? Aí fala, bom, mas é que o Brasil... a Holanda tem uma média da população mais rica. Claro, você segregou dentro de uma população com maior qualidade de vida. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Mas você vê como obviamente, o Brasil é extremamente mal gerido, e eu não tenho tempo para contar todo por causa disso, mas por que o Brasil é extremamente mal gerido? Vamos lá, algumas coisas. Em Guararapes, você vê um Brasil extremamente próspero. É o Brasil da Vila Rica. Esse Brasil é mais rico que os Estados Unidos. Não só esse Brasil não é chamado de colônia, mas é chamado de Reino do Brasil. Como ele, mais rico que os Estados Unidos, se torna o país, a grande força das Américas. Quando o Brasil expulsa os holandeses aqui, o Nordeste brasileiro era extremamente próspero. Foi por isso que os holandeses quiseram vir para cá. Aí você fala, poxa, Guilherme, mas se o Brasil era tão rico, o que foi que mudou, né? Se vocês olharem na época de Dom Manuel, a primeira Constituição do Brasil eram as ordenações manuelinas. O Brasil tinha 20% de imposto, fixo, flat tax total, nada muda. O Brasil é uma monarquia sem burocracia central, municipalista. Em outras palavras, as decisões são tomadas no município. O rei, ele tem a função de proteger o território nacional e zelar pela fé das pessoas. No entanto, o rei não vai controlar todos os aspectos das pessoas. Nesse modelo de liderança local, nesse modelo de municipalismo estrito, e nesse modelo de, fundamentalmente, uma máquina pública que, para todos os efeitos do que as pessoas imaginam, não existe,
o Brasil simplesmente está voando. E você vê isso nas igrejas, em Ouro Preto, e em todos os remanescentes desse Brasil da Vila Rica. Claro que tem o flagelo da escravidão, que a gente vai falar sobre ele. Mas reparem que, não só entre grandes compositores e grandes intelectuais, a prosperidade da cultura ela pode ser vista em todos os lugares. E se estava funcionando tremendamente, o Brasil era uma potência das Américas, e a coisa estava voando, por que nós mexemos nisso? Bom, nós tivemos o Marquês de Pombal, que era um iluminista ferrenho, que odiava a monarquia, odiava a igreja, odiava todas as bases da educação, e Pombal teve algumas medidas na seguinte linha: vamos upar os cartórios, vamos transformar eles agora em centro de controle econômico, não só em centro de burocracia aleatória, vamos criar mecanismos para regulamentar toda a economia brasileira. Ele queimou a maior família de direita da época numa mesa em Portugal, que era os Távoras, porque afinal eles são de direita, a desculpa é que eles queriam matar o rei. O Marquês de Pombal expulsa todos os jesuítas do Brasil e ajuda a suprimir a ordem jesuíta no mundo inteiro. O Brasil fica sem escolas e sem educação que tinha, porque afinal os jesuítas tinham toda a educação do país, e eles foram embora, e os membros da elite brasileira tinham que mandar os seus filhos para estudar na França. Novamente, eles voltam com quais ideias da França? Ideias da Revolução Francesa. E vejam que o Marquês de Pombal, ao encaminhar o Brasil e Portugal para valores revolucionários, ele prepara o terreno para uma crise gigante, porque essa elite com valores franceses vai evidentemente começar a desestabilizar todas as bases do que estava crescendo no Brasil. Pombal, que vira depois, obviamente, pelos revolucionários, ele é recontextualizado e recontado como herói. Daí bota a estátua dele na Praça do Comércio em Portugal. Daí tenta-se criar uma narrativa em cima disso. A arquitetura manuelina, aquela belíssima que eu mostrei para vocês, ela começou a ser suprimida pelo Marquês de Pombal. Aqui tem pelo menos a barroca do Brasil. Esse estilo de arquitetura foi sendo arrancado por isso você não vê ele você não vê ele mais tanto no Brasil. Com essa estrutura burocrática, mesmo assim, se vocês olharem o Brasil do Segundo Reinado, ele produzia indivíduos excepcionais, porque o Brasil faz a sua independência, mas preserva a família real. Aqui nós temos o Barão de Mauá, que fundamentalmente queria trazer o quê? Cara, estrada de ferro, iluminação, projeto de infra, todas as coisas que faltavam para o Brasil, que eram necessárias. Nós temos aqui o Duque de Caxias, que ganhou a Guerra do Paraguai, que impediu todos os movimentos revolucionários para destruir a unidade nacional, que era um cara casca grossa, que é um dos patronos do nosso exército. O próprio imperador Dom Pedro II era universalmente conhecido como uma pessoa de inteligência excepcional, como uma pessoa de um nível altíssimo. E aqui tem Dom Vital, que a partir dele vieram grandes centros intelectuais, que foi uma pessoa de grande convicção religiosa, que lutou pela educação do Império. Teve o Centro Dom Vital no Rio de Janeiro, que foi super importante. Então, olha só, você está vindo de um país que veio... Rio de Janeiro foi fundado uma batalha épica na qual os índios lutam para proteger o país, com Estácio de Sá, que é a Batalha das Canoas. São Paulo foi fundado como uma escola clássica de latim. O país enriquece com uma elite extremamente empreendedora, com governo descentralizado. E o remanescente disso ainda pode ser visto, né, no Segundo Reinado, a despeito da burocracia pombalina e de toda a educação revolucionária que está acontecendo nesse período. Essas elites, no entanto, formadas em valores positivistas, que são valores da Revolução Francesa, upados, né, vezes 2, ela resolve se insurgir contra a Princesa Isabel. E a Princesa Isabel é a última governante, a melhor governante que o Brasil não teve, as pessoas sempre falam, mas ela não só aboliu a escravidão, como era uma mulher de um nível altíssimo. Princesa Isabel, quando os oligarcas positivistas derrubam ela, falam: vocês estão se vingando por causa da escravidão. Vocês querem se vingar desse projeto. Havia o risco do Brasil ser uma potência. E aí vem o ponto, né, quando a gente fala Princesa Isabel. Quantos presidentes nós tivemos melhor que a Princesa Isabel, entendeu? No Brasil. Não precisam correr para listar, sabe? Intuitivamente, as pessoas sabem
que simplesmente nós não conseguimos produzir pessoas da mesma envergadura que foi Isabel. Quando Isabel é derrubada, os Estados Unidos aposta num outro modelo radicalmente diferente, enquanto isso está acontecendo no Brasil, e nós estamos armando para derrubar essa figura. Os Estados Unidos entra na Gilded Age, o Partido Republicano toma conta do país, e eles basicamente zeram o imposto, colocam tarifa protetiva para a economia, e aí eles botam que os empresários vão mandar no país de maneira absoluta. Tipo, Stanford era um lorde local, um barão local que tinha autonomia para subir a universidade, explodir montanha. O cara podia fazer o que fosse nos Estados Unidos da Gilded Age. Resultado, os Estados Unidos, que era pau a pau com o Brasil na época do Segundo Reinado, agora a curva dele, eu não trouxe o gráfico aqui, mas a curva dele começa a inclinar para cima loucamente. E o Brasil agora tem uma oligarquia agrária, positivista, burocrática, revolucionária, iluminista, focada em desconstruir o que era o legado do cristianismo e demonizar a monarquia e, basicamente, fomentar valores herdeiros da Revolução Francesa, que não tem, com educadores formados nesses valores, expulsando os jesuítas, com nenhum apreço por isso. Depois, o Ministério da Educação no Brasil vai ser fundado por Anísio Teixeira, sob a influência de John Dewey, que era um patrono da educação progressista americana e que foi advogado do Trotsky, quando o Trotsky foi perseguido. Sim, o MEC foi criado assim, louco, aposto que muita gente não sabia, já joguei e fui embora. Quando você olha então a história do Brasil, vamos olhar, por exemplo, a bandeira do Brasil. Quais são os símbolos que você vê aqui? O verde de São Nuno, aquele mesmo cavaleiro épico que eu tinha mostrado. O dourado é do Sacro Império Romano Germânico, que é a base da Áustria. Uma frase maravilhosa de Erich von Königsleden sobre o Mises, né? Então, o Königsleden era amigo do Mises de infância e ele falou, olha, nenhum americano entende Mises. Aí, por que nenhum americano entende Mises? Fala, porque os americanos acham que dá para votar as políticas do Mises. As políticas do Mises funcionavam porque a Áustria era uma monarquia católica que protegia a liberdade das pessoas. E o nível de liberdade individual que tinha na Áustria é inimaginável para um americano. Eu sei porque eu estava lá, eu vi essa infância. Ele está falando desse Império Austríaco prévio à destruição pela Primeira Guerra Mundial. Essa Áustria Sissi, né? Que produziu música clássica e todas essas coisas. Então, os americanos estão tentando aplicar um negócio que eles não imaginam. Essa Áustria que ele está falando é a mesma Áustria da Imperatriz Leopoldina, da família da Princesa Isabel, é a mesma Áustria desse dourado. O Brasil tem na sua bandeira uma cor mais autenticamente alemã do que, sei lá, a seleção da Alemanha joga na camisa que é preto, que é da Prússia, que nem é na Alemanha. Esse dourado é do Sacro Império, herdeiro de Carlos Magno. No centro, a esfera armilar. A ideia de que o Brasil é um país universal. Não importa a origem da pessoa, o cara vira brasileiro aqui no Brasil. A absorção cultural brasileira é incrível. Tenta virar inglês. Tenta virar japonês. Não tem como. O japonês vem para o Brasil, ele está dançando samba em 3 semanas. O embaixador da Coreia, como que é o negócio, ele está dançando raça negra, entendeu? Tem o vídeo dele na internet. Teve um cara que eu conheci que veio da Venezuela, ele tinha imigrado há 3 meses, ele estava com a camisa do Flamengo, ele estava fazendo embaixadinha. Isso é a ideia do Brasil como uma cultura universal, como uma cultura que leva e que arrasta as pessoas do globo inteiro. Qual era a promessa do Brasil? Ser um país universal da cristandade global. Tanto que você vai para qualquer país do mundo, as pessoas amam o Brasil. Você pega no mundo árabe, as pessoas batem palma para o Neymar. O Neymar chega no mundo árabe com a faixa 100% de Jesus, o pessoal bate palma. É um negócio impressionante. É jiu-jitsu, é o sheik fazendo jiu-jitsu. Os chineses gostam do Brasil, os americanos gostam do Brasil. Isso ecoa esse ideal fundacional. E tudo isso é representado nessa esfera armilar, que é o símbolo das navegações, símbolo original, que é aquela bola no meio, que dá esse caráter esfera, né? Tão típico da bandeira do Brasil. Essa é a bandeira de verdade, né? Não a fake, que é só essa, recortado, botando uma bola no meio e escrevendo ordem e progresso, que é o símbolo dos positivistas. E no centro, que é a Ordem de Cristo. Um dos maiores projetos empreendedores e de formação de elite da história humana. Um projeto que conseguiu mudar a natureza do globo inteiro, que fundou o nosso país. Uma grande ordem militar religiosa. Ali tem o café e o fumo,
Aqui mostra o potencial agrícola do Brasil, porque uma das grandes forças do Brasil sempre foi e sempre vai ser a agricultura. O Brasil é um dos maiores centros de agricultura do globo. E claro, em cima a coroa imperial. E para encerrar, olhem só o potencial incrível do Brasil e que essa história aponta, né? Então, durante uns 2 anos da minha vida, eu ia todo mês para... 1 ano e meio, ia todo mês para dar aula para o pessoal do ITA, né? E é surreal, porque o Brasil é um dos únicos 4 países do mundo que consegue fazer jatos comerciais darem certo. O Japão tentou e não conseguiu. Você tem esse pessoal de QI 150 pontos no ITA, produzindo esses jatos, que o pessoal se mata para tirar eles muitos do Ceará, entendeu? Que saem do Ceará, o cara com 150 pontos, e Cambridge, Harvard se matando para pegar o cara. O Brasil, imaginem o Brasil agora com a infra necessária, com estradas que saíssem, sei lá, que escoassem o agro, porque boa parte da produção agrícola do Brasil se perde no meio do caminho, literalmente caminhão tomba, os caras roubam, sei lá o que acontece, com as estradas de ferro que o Barão de Mauá, por exemplo, tinha sonhado. Imaginem o Brasil seguindo a Constituição original dele, as ordenações manuelinas, qualquer um pode abre lá no Google, você tem tipo a sua Constituição, a galera fala assim, não, a Constituição americana é mais antiga que a brasileira. Google, ordenações manuelinas, PDF, download. E vamos para que a gente aplicasse aquilo. O Brasil teria 20% de imposto flat tax, imposto único, sendo que no Brasil você teria um monarca, que não é o governo central, basicamente um CEO do país. Então, agora, vamos combinando as coisas, né? CEO do país, imposto baixíssimo, infraestrutura. Se o Brasil com um clima de lei e ordem, a chance do Brasil não se tornar uma potência é praticamente nula. Imaginem o Brasil seguro, imposto baixo. Tudo isso, no entanto, é o que aponta para a nossa origem. E a perda dos valores que o Brasil passou também foi a traição da nossa origem. Na verdade, a cultura burocrática infinita, que agora não tem fim, como fala Bertrand de Juvenel, o Estado e o poder crescem de maneira... Bertrand de Juvenel, aliás, um dos melhores livros que tem, O Poder, de Bertrand de Juvenel. Quisessem ler uma coisa, leiam isso. Eu até coloquei aqui a bibliografia. Quem quiser acesso à bibliografia, tem esse slide. Mas no livro do Poder, basicamente, Bertrand de Juvenel fala, bom, como que você limita o poder? Não tem muitas chances. Você limita o poder tendo uma elite formada capaz de distribuir o poder de maneira real, e aqui foi o que a Ordem de Cristo fez. Você limita o poder fazendo com que o governante tema pela sua alma, porque se ele não teme pela sua alma, ele vai usurpar cada vez mais poder e atacar as pessoas. E sem isso, o Estado vai cada vez mais... mecanismos externos, tipo... não, é o direito popular, isso aí o Estado come com farofa. Ele não tem dificuldade de engolir, porque esses mecanismos servem só para alimentar a própria máquina. Então, qual que é o grande desafio do Brasil? O Brasil tem, meu tempo estourou, então eu vou concluir agora. O Brasil tem o potencial infinito, que não é só negócio de país do futuro, não. É óbvio. Era dissolver a máquina, dissolver a burocracia, controlar o crime, colocar a infra e abrir 10 ITAs no Brasil, 20 ITAs, entendeu? Voltar para esse modelo. Esse simples políticas que eu estou falando, que basicamente os brasileiros mesmos conseguem levar adiante, tornaria o país uma potência. Então, qual é o nosso desafio? Para impedir o avanço do Leviatã perpétuo, nós tínhamos que formar fundamentalmente uma elite, como a Ordem de Cristo foi, capaz e disponível de liderar o Brasil, para que o Brasil assumisse a sua posição face aos desafios globais. O Brasil está fora da rota de conflito dos maiores conflitos do mundo, e o único jeito dessa elite formar esse país é redescobrindo a sua origem, redescobrindo seu propósito e a sua vocação nacional. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos.